O site Drops foi a campo apurar nesta terça-feira, dia 27, a demissão de toda a redação do Nerd Bunker, a divisão de jornalismo do site, podcast, canal do YouTube e Jovem Nerd. Vamos pedir aqui pro Pedro Zambarda contar pra gente o que aconteceu afinal de contas. Cara, esse tipo de notícia é o tipo de notícia que a gente nunca gosta de dar, né? A gente nunca gosta de dar, Sofia, mas falar uma coisa, né? Dar alguns bastidores dessa. Essa notícia eu apurei, tá? E a redação do Nerd Bunker, pra quem não sabe, estava formada só por 5 jornalistas, tá? A gente não tá falando de 200 demissões, a gente tá falando de 50 demissões. Mas uma coisa que me incomoda muito, Sofia, principalmente em redações assim, mais low profile, a mídia não cobre. Qualquer demissão da Globo, todo mundo cobre. Aí eu vi essa Uma história, demissão da uma Globo, demissão da Globo, todo o mundo pessoal cobre. cobre, porque dá audiência. E aí eu pensei assim, cara, e outra, é uma redação de 5 pessoas, que não é tão grande, mas o Jovem Nerd, e aí que eu vou falar nos artigos e vou falar, eu não tenho nada contra as pessoas dos fundadores, mas eles venderam essa empresa para Magazine Luiza, que é uma varejista bilionária. A Magazine Luiza desvalorizou agora na bolsa, tá valendo acho que 4 ou 6 bilhões de reais, mas é uma empresa bilionária. E aí eles decidiram cortar na ponta mais fraca, gente. E a gente tem que falar de Magazine Luiza. E acreditem, Jovem Nerd vai chegar em política, tá? Eu vou trazer para vocês a apuração completa. Vocês vão entender que o buraco é mais embaixo. Vamos para a primeira matéria, Sophie, que foi a primeira nota que eu dei. E avisar de antemão, tá, gente? Em nome também de não prejudicar os profissionais que foram demitidos, nenhuma das matérias eu menciono nomes. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir quem foi demitido, porque muitos desabafaram nas redes sociais. Mas eu decidi preservar porque, enfim, o que vale é o registro da demissão e não necessariamente para o profissional, né? Exclusivo, Jovem Nerd demite toda a redação do jornalismo do Nerd Bunker, saiba detalhes. Segundo a apuração do Drops de Jogos, 5 profissionais foram desligados. Vamos explicar aqui. O Drops foi a campo, e aí é o começo do corte que a Sofia fez. No total foram cortados aproximadamente 5 pessoas. Depois eu confirmei com o próprio Jovem Nerd, foram 5 pessoas. E a operação será modificada devido à insustentabilidade do negócio, nos informaram algumas fontes. O Nerd Bunker tem 300 mil seguidores no Instagram, 158 mil inscritos no YouTube, enquanto a conta oficial do Jovem Nerd conta com 2,5 milhões de inscritos no YouTube e 600 mil seguidores no Instagram. A redação do Nerd Bunker chegou a ter um espaço físico no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Quem conhece São Paulo, a Sofia conhece. Pinheiros não é um bairro barato. Foi um puta escritório que foi aberto lá. Inaugurado em 2018 e fez coberturas internacionais. O escritório depois foi fechado, porque veio pandemia, enfim, aconteceu isso. Hoje, os fundadores do site, Alexandre Ottoni e David Pazos, moram nos Estados Unidos. Aquisição pela Magazine Luiza. Com praticamente 2 dezenas de aquisições, a Magalu comprou mais de 20 empresas num prazo de 2 anos, tá, gente? Entre 2020 e 2021, a gigante varejista Magalu, da bilionária Luiza Trajano, adquiriu a plataforma Jovem Nerd em abril de 2021. Na época, a empresária vivia o ápice da valorização da sua fortuna, estimada em 26 bilhões, de acordo com cálculos do ranking da Forbes. Isso é importante para vocês saberem, tá, gente? 2021. A Luiza Trajano se vangloria nas campanhas de ser mulher, de ser nordestina, de ser inclusiva. Quando é que ela ganhou mais dinheiro, Sofia? No governo Bolsonaro. Durante o Bolsonaro. A situação da empresa em 2025, após o governo Bolsonaro e no governo Lula, é bastante diferente. A Magazine Luiza despencou de um ápice de 35 bilhões de valor de mercado para 4 bilhões, tendo que renegociar as suas dívidas no mercado. Uma desvalorização na casa de 90%. Sendo uma empresa de varejo e não de jornalismo, ela passou a efetuar cortes. A Magalu é dona também do site de tecnologia Canaltech. Gente, eu tô falando isso tudo, tá? É apuração própria. E assim, eu faço parte do júri do prêmio Canaltech, tá? Fazendo aqui um full disclosure. Então, assim, eu tô preocupado com os meus colegas. Eu tô denunciando isso até
Pra ver se a gente consegue ter alguma margem de reação. Porque é um absurdo isso aqui. Uma empresa que vale 4 bilhões demite toda a redação de jornalismo porque eles não se importam. Essa que é a verdade. Eles não se importam, eles estavam olhando isso como investimento, depois eles cortam. Silêncio na imprensa não é comum entre sites de tecnologia, games e hard news, a cobertura entre redações. O site Drops acredita que é necessário dar esses detalhes dessas demissões para que os jornalistas rapidamente encontrem novas oportunidades profissionais. Aí, Sofia, eu fiz o arroz com feijão e fui atrás do outro lado da história, né? Quando eu publiquei a nota, 1 hora depois, o Jovem Nerd me mandou um posicionamento. Jovem Nerd responde ao Drops após o fechamento do Nerd Bunker. JN confirma as informações apuradas. O que eu perguntei para eles? Foram 5 profissionais desligados da empresa? Como foi esse processo? Qual a justificativa das demissões? As demissões de jornalistas estão relacionadas à desvalorização de 90% de valor de mercado da Magalu, a empresa que adquiriu a marca? Tem algo que eu não falei e vocês gostariam de acrescentar? Essa última pergunta eu sempre faço de propósito, tá, Sofia? Para o pessoal não me acusar de ficar manipulando a entrevista. Ele tem uma pergunta aqui que ele pode literalmente falar que eu tô mentindo, pode falar que eu sou enviesado e tal. Eu sempre jogo essa pergunta para a pessoa. Aí eles mandaram uma nota. Novos rumos no portal Jovem Nerd. O Jovem Nerd está passando por uma fase de reestruturação. Como parte desse processo, realizamos mudanças na equipe de redação do portal que incluíram o desligamento de 5 colaboradores. Aqui, tirando a linguagem de autoajuda, eles já confirmam. Foram 5. Então, o cálculo não estava errado e nem as pessoas que eu imagino que foram. Essa decisão foi tomada com base numa análise cuidadosa do cenário atual e dos objetivos estratégicos da marca. Reforçamos que o portal Jovem Nerd seguirá ativo, continuaremos cobrindo o universo da cultura pop com entusiasmo e criatividade, ao mesmo tempo em que promovemos ajustes na nossa operação e no modelo de produção de conteúdo, buscando atender com ainda mais eficiência as transformações do mercado e as novas demandas da nossa audiência. Nosso compromisso permanece firme, entregar conteúdos de qualidade, inovadores e relevantes em todas as nossas plataformas, podcast, vídeo, site e redes sociais. Além disso, seguimos investindo em projetos especiais como a produção de audiodramas e desenvolvimento do nosso primeiro filme, a própria Carne, iniciativas que ampliam ainda mais o alcance e a diversidade do nosso universo criativo. Agradecemos o apoio e a compreensão da nossa comunidade, que é parte essencial da história do Jovem Nerd, diz a equipe deles. Você notou alguma coisa estranha nessa nota, Sofia? Eles não falam o nome Nerd Bunker. Nada. Entendeu? Aquela coisa motivacional, autoajuda. Sim. Confirmam que foram 5 demitidos, então tudo que eu publiquei tá certo. E outra, o que me falaram, e eu nem pus na primeira matéria, mas é uma dúvida, que não falaram de 5 demissões, falaram que fecharam o Nerd Bunker. Uhum. E aí na nota aparece, eu falei, bom, confirmou tudo que eu falei, não estão nem mais usando o nome. Aí no dia seguinte, Sofia, porque vem os bombeiros da contenção de danos, e aí começam as historinhas. Porque é o seguinte, gente, foram 5 demitidos e teve um cara que ficou no site, tá atualizando o site deles até agora. Só um cara sozinho. Tipo, abandonaram a redação toda e deixaram essa pessoa lá. O Nerd Bunker solta uma nota diferente. E aí o que eles dizem nessa nota? Como já é conhecido de conhecimento de alguns, não é de conhecimento de alguns, tá na imprensa, filho. O Jovem Nerd passou por mudanças importantes nos últimos dias. Parte da redação teve o seu ciclo encerrado conosco. Sofia, 5 demitidos, 1 ficaram. É parte da redação ou é a redação praticamente toda? É toda a redação. Toda. Você deixou um cara ali pra não desligar a máquina, mas... É isso, gente. Vocês não precisam mentir desse jeito. E assim, eu não tô Agora não tem redação de uma pessoa, por isso que eu digo, é toda a redação. É toda a redação, amigo. E como consequência, o podcast lá do Bunker será descontinuado. Então o podcast já foi cancelado. Ao longo dos nossos 20 anos na internet, essas transformações vêm acontecendo naturalmente como parte do nosso processo de evolução e adaptação às novas tendências. Gente, precisa falar isso. É um desrespeito com quem foi demitido. Tá? E aí vem a historinha. O Nerd Bunker continua vivo e ativo com responsabilidade de trazer o melhor e mais relevante da cultura pop aos nossos sites e redes sociais. Estamos iniciando uma nova fase, vulgo novos desafios. E esperamos que vocês continuem com a gente nessa jornada,
Seguimos por aqui, atentos ao que vem pela frente. Eu achei isso aqui muito ruim, Sofia. Não sei o que você pensa a respeito disso. E aí tem Cara, uma coisa que tá todo mundo suspeitando, que é o seguinte. Será que é uma coisa que aconteceu na Editora Abril agora, no que sobrou da Editora Abril depois da falência da editora. Será que eles não vão deixar o cara lá e botar prompt de IA pra fazer as notícias? eu acho bem possível. Eu acho bem possível porque tá nessa. A gente tá vendo essa onda de IA aí e já estão há muito tempo avisando que, olha, vai chegar no jornalismo isso e vai acabar com o jornalismo isso. E é exatamente o tipo de ideia desse pessoal que só tá pensando em lucro, 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 dizer, não, demite a redação inteira e deixa um lá manejando a IA pra fazer. E, cara, a gente tem que pensar que, assim, a Magalu, você falou ali 20 lojas, 20 empresas compradas. E não é a primeira que tá, dessas que foram compradas que tá dando problema. É só você ver a história lá da Kabum, sabe? Aquela loja virtual de equipamentos Eles compraram também. eletrônicos, jogos e tal. Os antigos donos da Kabum lá, os dois irmãos lá, Thiago e Leandro Ramos, Uhum. eles estão numa briga imensa com a Magazine Luiza e com o Itaú. Até hoje, sabe? Eles estão uns 4 anos, se eu não me engano, já nessa briga, porque. E é muito interessante, gente. Não sei se você acompanha essa história da briga deles dos ex-donos da Kabum com a Magazine Luiza e com o Itaú. Não. Mas eles. A última vez que eu vi aí, eles resolveram. Foi quando eles envolveram o Itaú na jogada, porque eles teriam sido assessorados pelo Banco Itaú na venda da Kabum para a Magazine Luiza. E daí eles agora estão dizendo que isso aí houve conflito de interesses, porque nas palavras dele, isso, ó, vou até abrir aqui a notícia para tá no Metrópolis, notícia do Carlos Hidleski, não sei se é assim, Hidlewski, não sei como é que se pronuncia, reportagem de agosto de 2024. Eles dizem que o Itaú manda na Magazine Luiza, que a Itaú é uma espécie de controlador externo da Magazine Luiza. O que faz pleno sentido. Porque toda a operação de crédito e de cartão da Magazine Luiza é por parte do Itaú. E, gente, essas varejistas todas, não é só Magazine Luiza, não é só Magalu, todas elas ganham muito mais com o crédito do que com a venda do que quer que eles estejam vendendo. Mas por que eu trago isso? Por que eu trago isso, Pedro? Porque, assim, se o que eles falam é verdade, a gente tem que pensar, não é nem uma varejista que tá controlando o Nerd Bunker. É um banco! É um banco! É um banco. Você acha que o banco tá preocupado com o jornalismo? Não, é um clássico, assim, por exemplo, eu acho que não foi o Itaú, mas o Estadão, por um tempo, muita gente achou que ele ia ser vendido porque ele estava com dívidas astronômicas e não tenham dúvidas. Muitas demissões que saíram nesses jornalões foi para pagar banco que estava cobrando a dívida. E aí os caras, eles cortam sem amor nenhum, tá, gente? Vai 10 demitidos, vai 15 demitidos, vai 20 demitidos. Eu acho que é importante o jornalismo cobrir o jornalismo. E aí eu queria trazer só uma questão importante da família controladora da Magazine Luiza. Esse site não é da Magalu, mas o filho da Luiza Trajano, Fred Trajano, que é o CEO do grupo, ele é sócio do Fernando Rodrigues, que nós falamos aqui em outro corte do site Poder 360, acusado inclusive de agredir o estagiário, que aliás essa história tá estranhíssima, ele não se manifesta desde então. O Fred Trajano entrou como sócio do Fernando Rodrigues. Desde então, o Poder 360 publica reportagem atrás de reportagem, até com repórteres competentes, tá? Para dizer que os Correios gastam além da conta no governo Lula. Qual o interesse da Magazine Luiza nessas matérias, Sofia Labanca? Privatizar os Correios. Óbvio, eles querem comprar os Correios.
querem comprar os Outro Correios. dado assim pra dar um frio na espinha de vocês. Até porque, gente, vamos lembrar, o Correio é uma puta de uma empresa de É uma logística. mina de ouro. É uma mina de ouro. Se o governo privatizar o correio, o que eu espero que não aconteça, viu, governo Lula? Se você estiver assistindo, assista esse negócio. E assim, eles atacam com o Poder 360 e mais uma coisa. No conselho editorial da Folha de São Paulo, quem aparece como uma das pessoas que apita nas decisões editoriais é a Luísa Trajano. Então, gente, interesse em mídia esses caras têm. Agora, se cultura pop estiver dando muito gasto, eles cortam mesmo, eles não estão nem aí. Cortam, sem pensar duas vezes. Tem que pensar duas vezes. E a gente tem que pensar o seguinte, tá? O Jovem Nerd, o meu sitezinho lá, o Drops de Jogos, a gente tem tem três pessoas trabalhando, eu, o Rafa e a Paty. E eu não tenho esse dinheiro, não, cara. Eu tô mantendo três pessoas ganhando dinheiro lá. Uma empresa bilionária cortar 5 de uma vez, Cara, eles não estão nem aí. não. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.